Frazão, bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Carol. Bom dia para você, para o Heisen, para os nossos Bom ouvintes. dia. Frazão, hoje tem reunião importante do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin com o ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira, para discutir a formalização e o início desse processo de transição de governo, apesar de tudo que está acontecendo, especialmente nas estradas e em frente aos quartéis. Exato, Carol. O Brasil precisa andar, né? Apesar de ser difícil hoje por causa desses bloqueios nas estradas, por causa dessa situação que a gente parece ainda preso num questionamento de uma parcela da população radicalizada ao resultado das eleições, ao respeito à Constituição brasileira, a tudo que esse processo que o país passou nesses últimos meses. E até agora, acabou de o ministro Anderson Torres, ministro da Justiça, dizendo que ainda há 158 bloqueios nas estradas no país. Quer dizer, muita coisa, e nós estamos vendo vários atores ainda que não estavam tão na linha de frente, começando a perceber a movimentação, pedidos de intervenção militar, né, pedidos de apoio ao empresariado. Tem empresários que estão apoiando esse movimento, empresários do agronegócio, pessoas que eu já consegui identificar que apoiavam a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ou até financeiramente há um longo tempo, desde 2018. Quer dizer, tem outros envolvimentos a serem investigados e a gente precisa andar também com a agenda do país. Hoje é um passo importante essa reunião do Ciro Nogueira, que é o coordenador pelo Palácio do Planalto. Ele disse que foi autorizado pelo presidente da República a tocar a transição, e essa é uma primeira reunião que vai formalizar a representação do governo eleito, do novo presidente eleito, pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. Ele vai ser o coordenador, e ele vai à reunião no Palácio do Planalto com a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, e o Aloysio Mercadante, que foi um dos coordenadores, o principal que estava à frente do programa de governo do Lula, para formalizar essa indicação e também já para começar a dar os primeiros passos dos trâmites para indicação de até 50 pessoas que vão participar dessa equipe. É uma primeira reunião que vai ocorrer no Palácio do Planalto. Não tem ainda, Carol e Heisen, a previsão de participação de outras autoridades do governo, mas é possível que eles indiquem algum outro ministro, ou que outras pessoas da base aliada do Lula, da coligação inicial que disputou a eleição, eles participem também dos encontros hoje em Brasília. Tem também um encontro no Tribunal de Contas da União com umas questões que estão preocupando muito o novo governo, sobretudo relacionada ao orçamento. O TCU também vai acompanhar, né, por meio do Bruno Dantas, o presidente em exercício da Corte, o ministro Bruno Dantas. Ele já disse que quer acompanhar como vai ser a transição de governo, se tudo que está na lei que rege a transição vai ser respeitado. Mas o PT busca um espaço orçamentário aí de quase 200 bilhões de reais para poder dar aumento do salário mínimo, reajuste dos servidores, o pagamento do Auxílio Brasil de R$ 600, mas tem muita recomposição orçamentária que será necessário fazer, ou seja, tem negociações na Câmara com Arthur Lira para formação, para votação de propostas, para ajustes no governo. O Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o presidente da Câmara, já de olho nas suas campanhas do ano que vem. Tem uma série de coisas em discussão, a formação da base, os partidos PSD, principalmente, União Brasil e o MDB devem ser os partidos que formam, o que o PT espera que formem a base aliada, ou engrossem ali a base na Câmara e no Senado. Há uma série de discussões, sobretudo, para que o governo não comece tendo problemas no pagamento do auxílio. Isso é algo que deve voltar a se chamar também o Bolsa Família. O PT quer retomar o nome, é algo importante, e isso tudo precisa ser discutido, não só com a política no Congresso. Há uma disposição da Comissão Mista de Orçamento de auxiliar, mas também eles têm que votar ainda esse ano no Congresso, e eles têm que podem buscar alguma solução, alguma indicação de como seria possível fazer algumas mudanças orçamentárias junto ao TCU. Eles também têm essa discussão lá,
e o ministro Paulo Guedes deve acompanhar, deve participar de uma reunião lá no TCU, e no Palácio do Planalto não, esses dois outros, indicando talvez já a equipe, isso vai ser às 14 horas, a equipe que vai fazer parte, Carol e Heisen, que deve ter representação, claro, dos partidos que apoiaram o Lula, todos os partidos, a ampla aliança que o Lula teve na eleição, vão querer participar da transição, mas não necessariamente quem está na transição está no governo, né? No governo do Bolsonaro acabou tendo uma participação importante, mas nem sempre é assim, né? O Lula já vem com quadros, é um governo diferente, já tem quadros indicados em várias áreas que não necessariamente estarão na transição, mas que serão ministeriáveis e participarão no primeiro escalão do governo. Agora, enquanto a transição anda aqui, né, internamente, já tem uma agenda internacional do ex-presidente Lula, agora presidente eleito, por exemplo, na COP27 no Egito. E como é que vai ser isso aí? E qual a importância também desse reconhecimento lá fora, né, Felipe? Assim, isso aí talvez que eu acho que é um grande contraste que a gente tem hoje, né? O Brasil ainda está preso nessa questão dos protestos, das atitudes antidemocráticas, que, como eu disse, vem de uma série de setores sociais, tem industriais questionando a eleição, tem muita gente do agronegócio, produtores rurais, pequenos, produtores relevantes, produtores médios, produtores regionais, os estados que dependem muito do agronegócio ainda tem o maior número de bloqueios, Santa Catarina, Pará, Mato Grosso, ou seja, tem elementos para a gente ver que há ligações, não são somente caminhoneiros que estão fazendo essas paralisações, né? Sim, tem caminhoneiros, mas caminhoneiro autônomo, como a gente viu ocorrendo ao longo dos últimos anos no Brasil, que a cada 6 meses eles ameaçam uma paralisação, fazem uma movimentação, eles dependem. Se ele não está rodando com o caminhão dele, ele não tem renda. Então, assim, tem alguma indicação de que eles estão obedecendo alguém mandando, né? E isso vai ser investigado. Então, tem no Mato Grosso, tem em Santa Catarina, Pará, Rondônia, uma concentração grande e esses estados dependem muito do agronegócio, tem um agro forte. É preciso ficar de olho nisso. E tem a cúpula do clima, que interessa bastante a um outro agronegócio, o agronegócio que depende da exportação, um agronegócio que precisa se modernizar, acompanhar as discussões mundiais. A pauta do clima é a pauta principal hoje relacionada ao Brasil na agenda internacional. Sim, Carol, o Brasil precisa se recolocar, foi muito cobrado e bastou o Lula ser eleito, por exemplo, para dar um exemplo, já se desbloquearam por parte da Noruega os recursos do Fundo Amazônia, ou seja, há uma espécie de um destravamento, fazer deslanchar a participação no Brasil, que sempre foi relevante, sempre foi negociador e sempre teve um papel crucial nas cúpulas do clima. A cúpula do Cairo, agora, a COP27, ela não tem o mesmo peso da COP26, que discutiu, conseguiu, inclusive, com um papel já um pouco diferente do Brasil, cedendo, discutiu avanços, mas a questão climática mudou por causa da guerra na Ucrânia, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e essa COP vai ser uma COP que vai precisar mediar, vai se discutir esse conflito, as consequências, porque há um aumento, os países não estão conseguindo cumprir as suas metas de emissão, as suas contribuições determinadas por causa da guerra, né? Então essa cúpula vai passar por isso, sim, vai passar por essa questão do mundo, e o Lula foi convidado, já tinha sido convidado aqui para integrar a Comissão Brasileira, a representação, a delegação por meio do governador do Pará, o Helder Barbalho, mas também foi convidado pelo governo do Egito para participar como presidente eleito do Brasil, e já confirmou que irá. Será a sua primeira agenda internacional. Também tem um convite do presidente da Argentina para que ele vá à Argentina, e o Lula já sempre disse que iria fazer a sua agenda internacional antes mesmo da posse, que ele iria rodar alguns países. Tem um outro evento que ocorre ainda em novembro, que é o G20 em Bali, na Indonésia. Tem a cúpula do G20,
Ainda não tem uma definição se ele irá ou não, mas é outra ocasião para a gente ficar de olho. Integrantes do governo acham um pouco provável que o presidente Bolsonaro viaje ao G20 para a cúpula. Talvez ele mande somente o ministro Paulo Guedes da Economia, e até o fim do ano ainda teria uma reunião importante do Mercosul, que nesse momento está sob a presidência do Uruguai, então seria em Montevidéu. Então precisa ainda saber se ele vai fazer todas essas reuniões, se ele irá para o G20 ou eventualmente para o Mercosul. Isso está nos bastidores do Itamaraty, essas discussões, mas em geral o presidente eleito ele pode ser convidado para isso, porque também já não faz mais muito sentido conversar com alguém que estará saindo do cargo dentro de alguns meses. Ou seja, é uma agenda internacional, uma agenda que o Lula sabe fazer, já prepara também a presença para sua posse de vários chefes de Estado que devem vir, e eu lembro que o Lula já começou reunindo, né, no primeiro dia pós-eleição, já com mais de 10 líderes mundiais telefonando, né, desde o domingo à noite, ao longo da segunda-feira, para felicitar pela eleição, imediatamente um reconhecimento internacional, um reconhecimento do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, da França, Emmanuel Macron, do Pedro Sánchez, o primeiro-ministro da Espanha, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, Portugal, o presidente e o primeiro-ministro de Portugal, o Antônio Costa, Marcelo Rebelo de Sousa, que devem vir para a posse, pelo menos tudo indica que sim, é um país que tem ligações históricas com o Brasil. Aqui nos Estados Unidos já o protocolo americano prevê que a vice-presidente em geral, enviada para isso. Quase nunca vem, então não viria Joe Biden, viria Kamala Harris para a posse do Lula, porque esse é o protocolo do Departamento de Estado da representação do governo norte-americano. Então, e vários outros presidentes ligaram para eles aqui da região, fizeram contato com a campanha do Lula também, para conversar sobre interesses em comum, sem falar nos pesos pesados, né, Heisen e Carol. O Vladimir Putin, que deu a sua declaração, falando em uma relação com o Lula, uma relação que ele acredita ser positiva, e o Xi Jinping também, que me enviou uma mensagem por escrito, presidente da China.